Isso, maravilha. Estão me ouvindo bem, gente? Que hoje eu estou sem o meu microfone. Hoje o João está lá no jogo aí, confiscou o microfonezinho que é dele, na verdade, né? Então, gente, hoje a gente vai começar a entrar nos momentos agudos do final da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Se Jesus começa a sua vida pública com uma grande manifestação de honra, glória e poder, no início da subida para Jerusalém, vai acontecer a mesma coisa. No início da sua vida pública, a gente viu lá em Mateus 4, né? Uma pequena perícope. O que é uma perícope? É um pequeno texto bíblico que se usa para a pregação da fé cristã. Ah, isso é hermenêutica bíblica. Quando Jesus é tentado no deserto. Ali, Jesus é tentado no ter, no ser e no poder. As tentações que eu e você temos hoje. Ter, ser e poder. Não existe mal nenhum em ter, ser e poder. Existe mal, sim, quando eu tenho, sou e posso e utilizo isso só para minha vã glória. O que é uma vã glória? É uma glória vazia. É uma glória sem sentido. Tá? Por exemplo, eu fui na casa de um amigo e comi 27 pedaços de pizza. Uma vanglória. Tá? Eu fui numa festa e bebi tantas garrafas de cerveja, tantas latinhas de cerveja. E daí? É uma vanglória. Tá? Quando eu tenho, posso e sou, e coloco isso a serviço do outro, a serviço do irmão, a serviço do próximo, a glória não é minha, a glória é de Deus. Lembro o venerável São Beda, tá? Um monge do deserto, que falava o seguinte: ensina o que você aprende. Tenta viver o que você ensina. E o que você não sabe, pergunte. Sim, deve ser a nossa vida. Jesus começa a sua vida pública, né? Na verdade, antes de escolher os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, aqueles que seguiriam com ele até o fim, ele vai ser tentado no deserto. Mateus 4, de 1 ao 9, se não me falha a memória. De 1 ao 11, na verdade. E ali, ele vai mostrar para o demônio que, apesar dele ter a natureza humana, ele também tem a natureza divina. O nome disso é união hipostática. Como pode uma pessoa com duas naturezas? Jesus é uma pessoa com duas naturezas. Isso quem vai definir é o Concílio de Nicéia, em 325, para combater um bispo chamado Ário. Bispo Ário acreditava que Jesus eram duas pessoas. E essas duas pessoas manifestavam a natureza humana e a divina diferentemente. Tá? Claro que não era duas pessoas como eu e você. Não. Ele manifestava a sua divindade e a sua humanidade em momentos diferentes. Então, por exemplo, o que fala esse bispo? Tá? Ele falava o seguinte: quando Jesus chorou, quem chorou foi Jesus homem. Quando Jesus andou sobre as águas, quem andou sobre as águas foi Jesus Deus. Então, quem morreu na cruz não foi Jesus homem, não foi Jesus Deus, foi Jesus homem. O concílio vai vir, principalmente com Santo Atanásio, é uma imagem muito interessante de Santo Atanásio e do Ário brigando, inclusive, tá? E fala, não, Jesus é verdadeiramente Deus
verdadeiramente homem. Nós rezamos isso no credo niceno-constantinopolitano. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Mostrando que Jesus é uma pessoa. Só que ele vai manifestar a sua glória divina em passagens muito precisas. E uma das primeiras manifestações da glória divina é a tentação no deserto. Quando Jesus vence o demônio, quando Jesus é tentado e o demônio utiliza a própria Bíblia para tentar Jesus. Isso é muito interessante. Olha, a seu respeito, a Escritura diz: se você mandar os anjos te pegarem, eles vão te pegar. Então te atira daí. Se joga daí, porque os anjos do céu vão te resgatar. Olha, mostrando que as Sagradas Escrituras, gente, como qualquer texto, tem centenas de milhares de interpretações. E essa é a alegria de nós sermos cristãos católicos, entende? Nós temos uma interpretação da fé. Jesus, agora, caminhando para Jerusalém, fez toda a sua vida pública e a aliança, a nova e eterna aliança, vai começar a se cumprir. Agora, para isso, Jesus precisa provar verdadeiramente que é um Messias. Mais ainda, quem vai reverenciar Jesus como Messias não são os discípulos. Quem reconhece Jesus como Messias não é primeiro os apóstolos. Quem vê que Jesus verdadeiramente é o Messias, é o enviado, é o Filho de Deus, é o demônio. Ele é arrebatado para o inferno novamente. Retira de Satanás. Vai de retro, Satanás. Afasta-se de mim. Claro que depois ele vai tentar Jesus novamente no Horto das Oliveiras, na espreita de talvez Jesus meio que tropeçar, mas Jesus é Deus. Jesus não pode pecar, Jesus não pecou, Jesus é intacto, né? Senhor, afasta-se de mim esse cálice. O que significa? Afasta-se de mim esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. E no final da cruz, lá em Mateus 19, em João 19, ele vai falar: consumatum est. Tudo está consumado. Eu abri vários leques e agora eu vou começar a fechar. Como que Jesus é reverenciado pela aliança? Na passagem belíssima da transfiguração. Jesus, novamente, exatamente como nessa passagem, ele pega os 3 discípulos, os alicerces da igreja, tá? João, Tiago, Pedro, tá? E depois vai entrar também Paulo, tá? Futuramente nós vamos falar de São Paulo, mas nesse momento Paulo ainda é um rabino famoso em Jerusalém. Nesse momento, Jesus se transfigura. O que é se transfigurar? É mostrar quem ele é, verdadeiramente. As aparências humanas, de certa forma, dão lugar a uma aparência gloriosa. O Evangelho vai dizer que as roupas dele brilhavam tanto que de nenhuma lavadeira poderia alvejar as roupas daquela forma. E é interessante que muitas vezes essa passagem bíblica é colocada como passagem da ordenação sacerdotal, mostrando que a glória deve ser sempre de nosso Senhor Jesus Cristo e nunca dos seus instrumentos. Vamos à passagem. Mateus 17, 1, 9. Pega aí.
6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Gente, o nome disso é discipulado, tá? O nome disso é discipulado. Quando você faz um curso na igreja, quando você faz um círculo bíblico, quando você, de certa maneira, estuda as Sagradas Escrituras, Jesus está te separando. Claro, minha gente, todos nós somos separados no batismo. Nós somos os kadosh, os separados. A palavra santo em hebraico é kadosh, que significa à parte, separado. Porém, nem todo mundo vai ter essa disposição. Olha, somos 15 pessoas aqui. Sexta-feira, quase 8 horas da noite. Podia ser 250 pessoas. Na tua paróquia não tem 250 líderes? Até mais do que isso. Deus sabe. Quando o padre te convida para ser ministro extraordinário da Eucaristia, quando o padre te convida para fazer um curso, quando o padre te chama para liderar alguma coisa, é a mesma coisa que Jesus fez com os apóstolos. Vem pouco mais para perto, para você ter, ser e poder. Olha as tentações de Cristo. Agora, esse ter, ser e poder, quando estão a serviço do outro, são a glória de Deus. Por exemplo, estou aqui estudando, fazendo um estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Para quê? Para ter o conhecimento. Para poder falar melhor de Deus. E para ser um cristão melhor. Agora, se eu tenho um conhecimento das Sagradas Escrituras, se eu tenho um poder de entendimento para ensinar melhor o outro, ou para falar melhor sobre Jesus, tá? E se eu posso, de certa maneira, interpretar as Escrituras, se eu entendo esse processo, e isso é para engrandecer o meu nome, isso é inferno, gente. É aquilo que eu falei na aula passada, né? Às vezes a pessoa quer exaltar a sua própria humildade. Olha como é que eu sou muito mais humilde que o outro. Isso é soberba. Jesus pega os 3 e leva para o monte. Para quê? Para fazer esse discipulado mais estrito, para fazer esse discipulado um pouco mais de perto, não para a glória deles, mas para a glória de Deus. Vamos avançar. E levou-os para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com eles. Gente, é de arrepiar. Jesus se resplandece, mostra toda a sua divindade. E eu tenho Elias e Moisés, ou melhor, né? Moisés e Elias. Moisés tem as tábuas da lei, tá vendo? Moisés aqui, ó. Ó. E Elias representa os profetas. Então, qual que é a interpretação dessa passagem bíblica? A lei e os profetas reverenciam nosso Senhor Jesus Cristo. É o judaísmo dizendo: Jesus é o Messias. Essa é a passagem bíblica.
E é por isso que Paulo, mais tarde, vai dizer: só Jesus Cristo salva. Paulo, nesse sentido, ele não está excluindo a doutrina dos apóstolos. Ele não está excluindo a tradição apostólica, como falava Lutero. Não! Muito pelo contrário. Né? Quando ele vai falar o justo viverá pela fé, ele não está excluindo a tradição apostólica. Ele não está excluindo o magistério da igreja. Não! Isso é uma interpretação protestante, uma interpretação luterana. Quando Paulo fala, o justo viverá pela fé, e só Jesus Cristo salva, ele está mostrando que a antiga aliança, que a lei e os profetas só têm o seu fecho com a pessoa de Cristo. E nós temos a lei e os profetas gritando isso o tempo inteiro. Porém, agora nós vamos entrar numa questão extremamente polêmica, principalmente para o judeu. Por que o Evangelho de Mateus, tá, vai trazer transfiguração e vai trazer Moisés e Elias? Porque Mateus queria converter os judeus. Só que não era tarefa fácil converter os judeus. Por quê? Era muito difícil convencer um judeu, preste atenção, hein? Era muito difícil convencer um judeu que Jesus era o Messias pela forma com que Jesus morreu. Entende? Quando Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, pedem para Pilatos crucificar Jesus, daqui a pouco a gente vai ver um pouco do lava-pé, né? Pede para crucificar Jesus. Eles sabiam que isso seria, de certa forma, um empecilho para que o judeu se convertesse. Porque para o judeu, um Messias, um rei Messias, um Salvador, jamais seria crucificado. Por quê? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Interessante. Interessante demais. Isso está sendo um texto, tá? Em breve esse texto vai sair e vai estar na mão de vocês, se Deus quiser, tá? Falando por que Paulo tinha certeza que Jesus não era o Messias? Por que Paulo perseguia Jesus com tanta convicção? Porque jamais, na lógica judaica, um Messias seria crucificado. Para o judeu, a crucifixão era um sinal que aquela pessoa era um maldito. Está lá em Deuteronômio. Maldito é aquele que é suspenso entre o céu e a terra. Então ele não é um Messias. Porque se ele fosse um Messias, os anjos do céu tirariam ele da cruz. Entende isso? Essa é a lógica judaica. A lógica judaica não é a lógica de Jesus. Essa semana eu entrei numa polêmica, né? Não gosto muito de entrar em polêmica, não, mas às vezes as polêmicas entram em mim. Sobre aquela questão, já falei isso algumas vezes, né? Sobre lá a escola de samba que fez um desfile sobre Jesus, papapá. Eu falei, olha, e aí me perguntaram se eu fiquei incomodado. Eu não fiquei nada incomodado, porque não é o meu Jesus. O meu Jesus se entregou. Aquele Jesus é um Jesus na lógica materialista histórica, marxista, no binômio dominante-dominado. Não é o meu Jesus. O meu Jesus
é o que resplandece de glória e poder, mas essa glória e poder está a serviço do outro. Por que que Pedro, tá? Por que que Pedro, de certa feita, rejeita que Jesus lave seu pé? Você sabe? Vamos pegar lá. João 13. Nós estamos chegando, meus irmãos, em momentos agudos da vida de Jesus. Os momentos finais. Se a vida de Jesus fosse uma série, nós estaríamos na última temporada. Tá? E lá, se fosse com 10 capítulos, lá para o 7º capítulo. O cerco está se fechando. Jesus vai cumprir o seu objetivo. Qual o objetivo de Jesus? Principal. A cruz. A cruz é a glória. A cruz é o altar. A cruz é o trono onde Jesus vai unificar o céu e a terra. Quando Eva pega a maçã e cerra as mãos com a maçã, com o fruto proibido, Jesus vai pagar esse pecado com as mãos abertas na madeira, com cravo cravado nela. O que Eva cerrou com a mão, Jesus lava com seu próprio sangue na cruz. O objetivo da encarnação do Verbo é a crucifixão, é a salvação da humanidade. E é por isso que o cristão católico exalta a Santa Cruz. O que nós vivemos na Quaresma? A exaltação da Santa Cruz. Tá? O que nós falamos na proclamação da Páscoa? Ó pecado de Adão, tão necessário, que mereceu um tamanho salvador. Isso está na liturgia. Olha que coisa sensacional. A exaltação da Santa Cruz. Mas a gente ainda está no preâmbulo. Jesus se transfigura. E por que Pedro não quer que Jesus lave seus pés? Vamos lá. João 13. Antes da festa da Páscoa, então Jesus foi em 2 festas da Páscoa em Jerusalém, tá, gente? 2. Ok? Na verdade, 3. Ele foi quando era criança, aos 12 anos, lembra? E se perde no tempo. Tá lembrado disso? 12 anos. Tá? Ficou lá ensinando aos fariseus, os doutores da lei. José e Maria foram na caravana pensando que ele estava no meio. Tiveram que voltar e ele estava lá no meio dos fariseus. Tá? Depois ele vai de novo para a Páscoa. E aí ele encontra quem? Nicodemos. Tá? A samaritana. Nesse caminho. E agora ele vai de novo para Jerusalém para celebrar a sua própria Páscoa. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia ser entregue em oblação. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. Ele sabia que ele faria um sacrifício que seria o sacrifício dos sacrifícios. E nós não precisaríamos mais matar bode e oferecer sangue para ter o perdão divino. Porque ele é o perdão. O sangue dele pagou o pecado. Basta crer e viver essa mensagem. Ele não quer o sacrifício, ele quer o amor e a misericórdia. Ele não quer simplesmente a doutrina seca na letra da lei. Ele quer o amor, o encontro.
Esses dias, semana, teve uma reunião, assim, com o pessoal da editora, e eu falei um pouco, né? A nossa catequese tem que deixar de ser uma catequese doutrinal. E às vezes isso dói um pouco o ouvido, né? Às vezes a pessoa que nunca escutou isso fala assim, Bruno, mas as pessoas precisam de doutrina. Precisam. E eu sempre fui um defensor ferrenho da doutrina. Eu me considero uma pessoa extremamente ortodoxa. Em que sentido? Eu sigo os documentos da igreja. Se você pegar meu livro de cabeceira, é o Catecismo da Igreja Católica. Agora, por que o Catecismo da Igreja Católica, para mim, faz sentido? Porque eu já tive uma experiência com Deus. Eu já encontrei com Deus. Eu sou uma pessoa enamorada por Jesus. Não adianta tu pegar uma criança de 10 anos, gente, e ensinar para ela a doutrina do pecado. Ela não encontrou um motivo ainda para não pecar. Primeiro você fica apaixonado. A paixão vai gerar o amor. O amor, a certeza. E o amor, a doutrina. Gente, quando a gente fala, quer ver um exemplo? Quando a gente conversa com pessoas que não são cristãs ou não são católicas, e a gente expõe, de certa maneira, as nossas práticas religiosas, não causa espanto? Causa. Causa espanto. A pessoa te pergunta, você vai na missa? Vou. Com que frequência? Mais de uma vez por semana. Domingo, obrigatoriamente. Ou domingo, ou sábado à noite. Eu tenho uma rotina que é rádio, missa. Acabou o programa da rádio acaba às 5 horas da tarde, tem a missa de véspera às 6 horas da tarde, e eu participo da missa lá na comunidade da Terra Santa, religiosamente. Agora, na minha universidade, tem missa todos os dias. Eu posso ir na missa todos os dias? Às vezes não dá, porque às vezes eu tenho aula no horário, mas eu procuro ir na missa mais de uma vez por semana. Quando você fala isso para as pessoas, não entendem. Não entendem. Bruno, você reza o terço? Rezo. Com que frequência? Procuro rezar todos os dias. Como assim? Sim. Se não rezo todos os dias, pelo menos uma dezena. 2 dezenas. Entende? Bruno, você reza todo dia? Sim, rezo todo dia. Agora, rezar todo dia é pegar a Bíblia, é ajoelhar também. Rezar todo dia, gente, é pensar em Deus. Em algum momento da sua vida. Algum momento do seu dia. Agora, por que nós fazemos isso? Porque nós encontramos um motivo para fazer isso. Um motivo verdadeiro. E nós temos um conteúdo doutrinal. Claro que a doutrina é aos poucos, gente. A doutrina é paulatina. Quantas coisas que nós escutamos aqui nesses encontros e que talvez você nunca tinha ouvido falar. Quantas coisas que eu sento para escutar e que eu nunca tinha ouvido falar. Essa semana eu estava participando de uma live com o padre Tiago, que é o autor do Crescer em Comunhão. Não sei se vocês conhecem esse livro da editora Voz, é um livro famoso. E ele é assessor da CNBB para liturgia. E ele me convidou para participar da live, mas eu só entrei, não falei nada. O assessor lá da CNBB falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Olha que coisa linda. Por exemplo, José Maria Escrivá de Balanguer. Já tinha ouvido falar nesse santo? Sensacional.
sensacional. Ele tem um livrinho, eu vou botar aqui o nome, ó, chamado Caminho, ou Sulco também, tá? Os dois, são dois livrinhos, que são livrinhos pequenininhos, livrinhos de meditação. Vale muito a pena. Porque tu pega ali, abre e lê uma meditação, e aquilo você fica ruminando. Então, Jesus tinha um motivo verdadeiro, tá? Vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora, ele sabia que chegava a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo. Gente, isso aí é de chorar. Isso aí é de chorar. Olha, guarda essa passagem bíblica para a tua vida, meu irmão. João 13:1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha, eu fico emocionado nisso, não repara, não. Eu fico imaginando, gente, João falando isso, ditando isso para o prisioneiro. Vocês sabem que o Evangelho de João, quem escreveu foi um judeu de origem grega. Um judeu que era um escriba, quase um filósofo. João era alguém muito simples, gente. Talvez o mais simples dos apóstolos. O mais simples dos apóstolos. Por que João era o discípulo que Jesus amava? Porque João era muito novo. A tradição apostólica diz que quando Jesus morreu, João tinha menos de 15 anos. Era um menino. João foi preso na ilha de Patmos. Por que João não foi morto? Por que João não foi decapitado como Paulo? Não foi crucificado de cabeça para baixo como Pedro? Porque as pessoas tinham medo de João. As pessoas tinham medo de João. João era verdadeiramente, como a Sagrada Escritura fala em Salmos, né? Um vaso ungido. Ele falava, acontecia, ressuscitava mortos, fazia tudo. E as pessoas tinham medo de João. Então vamos prender João, tira ele daqui, levar ele para uma ilha de Patmos, na Grécia, e ele converteu todo mundo. Eu fico imaginando como João ditou isso. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu fico imaginando João contando para a pessoa que está escrevendo, olha, Jesus ficou com a gente até o último momento. Jesus na cruz, Jesus chagado, Jesus banhado no seu próprio sangue, Jesus morrendo, flagelado, carregando as nossas culpas. Ele olhou para mim e se preocupou, porque eu era um garoto, e olhou dentro dos meus olhos e me deu a sua mãe para cuidar, e ela para cuidar de mim. Olha, até o fim. É o Messias. É o Rei Messias. É o Messias predito nas Escrituras. Como eu disse para vocês lá no início das aulas. Mas excede em muito. Ultrapassa. E é por isso que Pedro, ainda com a cabeça envolta, fala, não, Jesus, você não vai celebrar, você não vai lavar meus pés. Por quê? Durante a ceia, quando já o diabo
puseram no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos, o que ele vier, e que ele viria de Deus e para Deus voltaria. Levanta-se da mesa, depõe o manto, tira o manto, e tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Um a um. Um a um. Todo mundo aqui já foi numa missa de Quinta-feira Santa. Não a missa dos Santos Óleos. Não a missa que celebra à tarde, mas a missa da noite. A missa do lava-pés. Sentam-se 12 apóstolos, o padre tira o seu paramento resplandecente, vermelho, pega uma toalha, coloca em seus rins, ajoelha e lava o pé. Isso para a gente é significativo, sem dúvida. Isso para a gente causa emoção? Causa. Mas para os judeus isso era um escândalo. Para os judeus isso era um absurdo. Por quê? Jamais um Messias, jamais um rei, jamais um Deus faria isso. E essa é a lógica de Jesus. Qual foi a primeira passagem que nós analisamos minuciosamente? Que está lá no livro. Mateus 5. O que Jesus vai falar? Os piores eu quero. Todos aqueles que o judaísmo diz que são amaldiçoados, que são malditos, eu quero. Eu quero para mim. Vem para mim. Então você que é injustiçado, você que é perseguido, você que é caluniado, você que é manso de coração, você que é pobre, vem para mim, eu quero. Jesus quebra a lógica judaica. Quem lavava os pés? A quem era predita essa função? Era para o escravo. Era para o cativo. E era uma humilhação. Se bem vejamos, hoje nós voltamos à Judéia. O que você faz quando você chega em casa, hoje? Tira o tênis, tira o sapato, tira o chinelo. Ou, no mínimo, higieniza a sola do sapato. Joga um álcool ali, bota um pano com cloro, bate o pé. Não existia sapato fechado naquela época. Nem muito menos ruas calçadas. Só em Roma. Era comum, muito comum, a pessoa, antes de chegar em casa, ter um lavabo, né? O que é um lavabo? Um lavabo é uma pia do lado de fora da casa. O que a pessoa fazia? Lavava as mãos, lavava o rosto, tá? E vinha o escravo e lavava os pés. Se aquela família não tivesse escravo, tá? Quem lavava os pés era a filha mais nova, o filho mais novo. Então, por exemplo, eu não tenho escravo. Eu sou um judeu pobre. Entrou uma visita. Osiel vai na minha casa. Quem vai lavar os pés dele? O João Vitor.
que tem 12 anos. Se o João não tiver, quem vai lavar? Minha esposa. Entende? A sociedade judaica era assim. Por isso que Pedro rejeitou. Por isso que Pedro fala, não, Senhor, não me lavarás os pés. Por quê? Pedro sabia que Jesus é Deus. Deus não é um escravo. Olha a mentalidade de Pedro. Deus não pode jamais lavar meus pés. Pode. Essa é a lógica cristã. É a misericórdia, é o amor, é o encontro, é o amor eros, é o amor que quer estar junto, é o amor que se rebaixa, é o amor que não vê os seus pecados. Isso é sensacional. É um Deus que se ajoelha. É um Deus que se faz escravo. É incrível. A gente poderia passar aqui, fechar a Bíblia e ficar meditando isso durante semanas. Semanas. É a humildade. Jesus, sendo Deus, se rebaixa. Por quê? Porque Jesus é um líder. Jesus quer mostrar. Ele, sendo Deus, lava os pés dos discípulos. E eu, que não sou Deus? O que devo fazer com meus irmãos? O mesmo. Ele não manda fazer. Ele faz. E é por isso que lá em Atos dos Apóstolos está escrito: nosso Deus é um Deus de querer e executar. Não é um Deus que vai mandar você fazer. É um Deus que vai fazer. E você, olhando um Deus fazendo, tenha humildade e repita. Tenha humildade no seu coração e repita os passos de Jesus. Vamos lá. Levanta-se da mesa, depõe um manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com uma toalha com que estava cingido. Chega então Simão Pedro. Qualquer judeu faria a mesma coisa. A gente vai ter noção do que é isso. A gente vai ter noção como é a mentalidade judaica, lendo as cartas de São Paulo. Paulo vai colocar que a lei aprisionava o judeu e Jesus veio libertar. Jesus veio completar a lei. Por isso que é fundamental que a gente leia os evangelhos. E, à luz dos evangelhos, leia o Antigo Testamento. Falei isso muito nas nossas primeiras aulas, vocês lembram disso? Muito. Só assim a gente vai entender como que uma atitude de Jesus vai ser a resposta a uma atitude do Antigo Testamento. Como um posicionamento de Jesus vai ser uma resposta a um posicionamento do Antigo Testamento. Como uma palavra de Jesus vai contrapor uma palavra do Antigo Testamento. Por favor, não me entendam mal. Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio completar a lei. Jesus é a nova e eterna aliança. Entende? Vamos lá. Chega então Simão Pedro e diz: Senhor, tu lavar-me os pés? É uma interrogação. Senhor, tu lavar-me os pés? O amor de Cristo nos constrange. Paulo vai falar isso. Vocês já ficaram constrangidos na casa de alguém?
Eu já. Sabe onde eu fiquei constrangido? Aí em Barreiras. Em outros lugares também. Em São José. Por quê? Porque a pessoa te trata tão bem, tão bem, tão bem, que tu fica com vergonha. Você é acariciado com toda sorte de coisas. E você fica sem graça. Ó, eu falei para vocês, pessoal de Barreiras, que quando a gente estava lá, teve 3 momentos. Um para CRB, tá? O que é CRB? Conferência dos Religiosos do Brasil, o pessoal do Nordeste 3, tá? Lá na São Bento. Teve um momento com os padres, tá? E teve momentos com os leigos. Agora, gente, leigo falando para padre é um pouco complicado. Não é fácil. Porque eu estou falando de teologia, né? Se eu fosse um médico falando de medicina para teólogos, se eu fosse um psicólogo falando de psicologia para teólogos, tá, mas eu sou um teólogo falando para teólogos que são padres. Meio que ensinar padre a rezar missa, entende? Só que eu fui acolhido tão bem que no final, Padre Manuel, Padre Pedro Felipe e Padre Geocleilson me convidaram para comer bode assado. Ó, o amor de Deus nos constrange porque ultrapassa qualquer amor humano. Claro que a modulação do amor de Deus é o amor humano, gente. A gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir o amor de Deus. Então, a gente vai colocar em paralelo o amor humano, o amor de pai e mãe. O que Jesus vai falar em Mateus, né? Pode uma mãe esquecer, por acaso, do fruto de suas entranhas? Você pode esquecer um dia, mãe, que gerou um filho, que pariu um filho? Difícil, né? De repente, a pessoa, ao longo do caminho, deixa de ser mãe, mas esquecer que gerou. O que Jesus vai falar? Se no mundo, isso cabe para o pai também, tá? Isso cabe para o pai. Se no mundo existir tal mulher, eu jamais te esquecerei. Então, essa é a pergunta de Jesus. Eu fui numa casa uma vez de um casal, ficar hospedado, estava lá em retiro também. O que o casal fez? Falou assim, não, Bruno, o nosso quarto tem ar-condicionado. Então, você faz o seguinte, a gente vai dormir na sala e você dorme no nosso quarto. Foi igual exatamente a pergunta de Pedro para Jesus. Senhor, tu vai me dar o teu quarto para eu dormir? Não, não aceitei, não. Brigaram comigo. Não! Ó, Senhor, tu vai lavar meus pés? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não compreendes agora, mas compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro, jamais me lavarás os pés. Por quê? Porque, gente, Pedro tinha visto. Tá tudo bem ensinar? Pedro tinha visto todas as passagens de Jesus. Todas. Desde o início. Eu fico imaginando Pedro lembrando nesse momento
da tempestade acalmada. Homens de pouca fé. A tempestade parou. Jesus voltou a dormir. E eles se olharam e falaram assim: quem é esse cara que a tempestade obedece? Eu fico imaginando Pedro na barca, vendo um vulto longe, no mar. E ele perguntando: quem é? E aí Jesus: sou eu, Pedro. Senhor, está andando sobre as águas? Sim, estou. Vem. Olha isso. Vem, Pedro. Ande comigo sobre as águas. Eu fico imaginando Pedro vendo Jesus curando a hemorroísa. Senhor, todos estão te tocando, Senhor. Não, eu senti um poder sair de mim diferente. Eu imagino Pedro vendo Jesus ressuscitar Lázaro. Senhor, já cheira mal. Tira a pedra. Senhor, ele está morto. Não, tira a pedra. Tiraram a pedra. Lázaro! Eu imagino Pedro vendo Jesus. E Pedro estava dentro do quarto. Thalita, come. Esse cara jamais vai me lavar o pé. Ele é Deus. Entende? Entende o que é um lava-pé? Ó, Senhor, jamais me lavarás os pés. Jesus dá uma resposta definitiva, né? Se eu não lavar teus pés, não terás parte comigo. Pedro, Senhor, não apenas meus pés, mas também mãos e cabeça. Faz o serviço completo. Olha, esse é Jesus, que resplandece a sua glória e que é humilde. Jesus tem, é e pode. Jesus tem o poder de ressuscitar dos mortos. Tá? Jesus teve o poder de ascender aos céus. Tá? Nós não comemoramos a assunção de Nossa Senhora? Não é isso? Por quê? Maria foi assunta aos céus. Não por poder dela. Ela foi levada aos céus. Jesus ascendeu aos céus pelo próprio poder. Olha, Jesus tem o poder. Jesus é Deus. E Jesus pode todas as coisas. Ter, ser e poder. E o que ele faz? Se humilha. Sigamos o exemplo de Jesus. Eu falo para mim que tudo que eu sou, tenho e posso sejam à disposição dos meus irmãos, do próximo, e para uma glória justa, não uma vanglória. Que se afastem as vanglórias e fiquem as glórias verdadeiras. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.